Abertura da sucessão e transmissão da herança. 1. Abertura da sucessão. Seta. Artigo 1784, caput, Código Civil, que trata do princípio da sai-sim. Outra seta, se for bem imóvel, tem uma seta para o artigo 89, inciso 2 do Código Civil, /02. 2. Fórum competente, duas setas. Primeira seta, artigo 1785, caput, é a regra do Código Civil do fórum competente. Exceções estão no Código de Processo Civil 2015, artigo 48, caput, mais parágrafo único do artigo 48, incisos 1, 2, 3 do CPC, novo CPC /2015. 3. Transmissão da herança. 4. Princípio da sai-sim. Seta para artigo 1784, caput, do Código Civil. 5. Artigos conectários, ou seja, que estão no capítulo. Seta para Código Civil entre os artigos 1787 ao artigo 1790 do Código Civil. A herança é o conjunto de direitos e obrigações que são transmitidos por ocasião da morte a uma ou mais pessoas. A herança é o patrimônio deixado pelo falecido, em parênteses, direitos reais e obrigacionais, ativos e passivos, fecha parênteses, e que pode ser transferido aos seus herdeiros, entre parênteses. Há relações jurídicas que, embora integrem o patrimônio do falecido, não podem ser transferidas aos seus sucessores, como, por exemplo, os contratos personalíssimos, fecha parênteses. A massa patrimonial deixada pelo autor da herança chama-se espólio, dígito universalidade de bens sem personalidade jurídica, contudo, dotada de personalidade judiciária, entre parênteses, personalidade anômala, fecha parênteses. O termo, entre aspas, espólio, fecha aspas, é usada sob a ótica processual. Já a expressão, entre aspas, herança, fecha aspas, insere-se no conceito de patrimônio, entre parênteses, patrimônio do falecido, direito material, fecha parênteses. A herança, entre parênteses, espólio, fecha parênteses, é considerada pelo direito brasileiro, em virtude de ficção legal, bem imóvel com I, entre parênteses, artigo 89, inciso 2 do Código Civil brasileiro, fecha parênteses, e deve ser vista como uma massa patrimonial, coesa até o término da partilha. A herança é uma universalidade iuris indivisível até a partilha, de modo que, se houver mais de um herdeiro, o direito de cada um, relativo à posse e ao domínio de acervo hereditário, permanecerá indivisível, até que se ultime a partilha. A abertura da sucessão se dá no exato momento da morte do autor da herança. É importante que no atestado de óbito contenha o lugar, a data e a hora do falecimento. O momento da morte é de extrema importância no que tange à comoriência. A Lei dos Registros Públicos, Lei nº 6.015/73, regula o assento de óbito a partir do artigo 77. Fórum competente. Artigo 1785, Código Civil /02. A sucessão abre-se no lugar do último domicílio do falecido. Abre-se a sucessão do lugar do último domicílio do autor da herança. Entre parênteses, artigo 1785 do Código Civil, fecha parênteses. É este o fórum competente para o processamento do inventário. Observação: artigo 48, parágrafo único, incisos 1, 2, 3 do Código Processual Civil /2015. É este o fórum competente para o processamento do inventário, entre parênteses, artigo 1785
do CC/02, fecha parênteses. Contudo, se o autor da herança não possuía domicílio certo, é competente, entre parênteses, parágrafo único do artigo 48, inciso 1, 2, 3 do NCPC/2015, fecha parênteses, com relação ao foro, dois pontos, situação dos bens imóveis, inciso 1, inciso 2, foros diferentes, e o inciso 3, e o foro do local de qualquer dos bens do espólio. Artigo 48, caput do NCPC/2015. O foro de domicílio do autor da herança, no Brasil, é o competente para o inventário, a partilha, a arrecadação, o cumprimento de disposições de última vontade, a impugnação ou anulação de partilha extrajudicial e, para todas as ações em que o espólio for réu, ainda que o óbito tenha ocorrido no estrangeiro. Parágrafo único do artigo 48 CPC/2015. Se o autor da herança não possuía domicílio certo, é competente, dois pontos, inciso 1, 2, 3. 1. O foro de situação dos bens imóveis. 2. Havendo bens imóveis em foros diferentes, qualquer destes. 3. Não havendo bens imóveis, o foro do local de qualquer dos bens do espólio. Sobre o foro competente, dois pontos, os artigos 1785 Código Civil/02 e o artigo 48, mais o parágrafo único do artigo 48 do NCPC/2015. Transmissão da herança e o princípio da SAICIM. Quanto à transmissão da herança, o Código Civil adota o chamado princípio da SAICIM, de origem germânica, segundo o qual o próprio defunto transmite aos seus sucessores o domínio e a posse da herança. Entre parênteses, Código Civil, artigo 1784, fecha parênteses. Artigo 1784, CC/02. Aberta a sucessão, a herança transmite-se, desde logo, aos herdeiros legítimos e testamentários. Princípio da SAICIM. O princípio da SAICIM representa uma apreensão possessória autorizada, isto é, constitui uma faculdade de entrar na posse de bens, posse essa atribuída a quem ainda não a tinha. Trata-se de princípio fundamental, entre parênteses, princípio da SAICIM, fecha parênteses, do direito sucessório, em que a morte opera a imediata transferência da herança aos seus sucessores legítimos e testamentários, visando impedir que o patrimônio deixado fique sem titular, enquanto se aguarda a transferência definitiva dos bens aos sucessores do falecido. O princípio da SAICIM é um instituto do direito das sucessões, que está no artigo 1784 do Código Civil, que consiste em uma ficção jurídica que proporciona aos herdeiros a posse indireta do patrimônio deixado causa mortes pelo falecido. Artigo 1784 CC/02. Aberta a sucessão, a herança transmite-se, desde logo, aos herdeiros legítimos e testamentários. A existência da pessoa natural termina com a morte. Como não se admite direito subjetivo sem titular, no mesmo momento em que aquela acontece, abre-se a sucessão, transmitindo-se automaticamente o domínio e a posse da herança aos herdeiros, mesmo que estes ignorem o fato. Além do sistema de aquisição ipso iure da herança pelos herdeiros, entre parênteses, princípio da SAICIM, fecha parênteses, outros sistemas adotam a aquisição da herança somente após a declaração de vontade por parte do herdeiro, entre parênteses, somente após a aceitação da herança por parte do herdeiro, fecha parênteses.
ou mediante pronunciação judicial que emite o herdeiro na posse dos bens. Cuidado! A posse que é transmitida aos herdeiros no momento do falecimento do autor da herança, entre parênteses, princípio da Saycim, fecha parênteses, é a posse indireta, já que a posse direta permanece com o administrador provisório e depois com o inventariante. Desta forma, o princípio da Saycim harmoniza-se com o artigo 1207 do Código Civil, pelo qual o sucessor universal continua de direito à posse de seu antecessor. Artigo 1797 do Código Civil. São conectários da adoção do princípio da Saycim, dois pontos. A. Regula a sucessão e a legitimação para suceder a lei vigente ao tempo da abertura daquela. Entre parênteses, artigo 1787 do Código Civil, fecha parênteses, e B, o herdeiro que sobrevive ao decujus, ainda que por um instante herda os bens por este deixados, e os trâmites aos seus sucessores se falecer em seguida. É importante destacar os artigos 1786 ao artigo 1790 do Código Civil /02, que são conectores deste capítulo. Artigo 1786 CC/02. A sucessão dá-se por lei ou por disposição de última vontade. Artigo 1787 CC/02. Regula a sucessão e a legitimação para suceder a lei vigente ao tempo da abertura daquela. Artigo 1788 CC/02. Morrendo a pessoa sem testamento, transmite a herança aos herdeiros legítimos. O mesmo ocorrerá quanto aos bens que não forem compreendidos no testamento, e subsiste a sucessão legítima se o testamento caducar ou for julgado nulo. Artigo 1789 CC/02. Havendo herdeiros necessários, o testador só poderá dispor da metade da herança. Artigo 1790 CC/02, mais incisos 1 ao 4. Caput. A companheira ou o companheiro participará da sucessão do outro, quanto aos bens adquiridos onerosamente na vigência da união estável, nas condições seguintes, dois pontos. 1. Do artigo 1790, inciso 1. Se concorrer com filhos comuns, terá direito a uma cota equivalente a que por lei for atribuída ao filho. 2. Do artigo 1790, inciso 2. Se concorrer com descendentes só do autor da herança, tocar-lhe-á a metade do que couber a cada um daqueles. 3. Do artigo 1790 CC/02, inciso 3. Se concorrer com outros parentes sucessíveis, terá direito a 1/3 da herança. 4. Do artigo 1790 CC/02. 4. Não havendo parentes sucessíveis, terá direito à totalidade da herança.